beleza e a mulher estava no ponto da ponte. Aí falou para o Antônio, falou, fala para essa pessoa que eu estou esperando ela no ponto da ponte. E aí ela estava em serviço, aí ela deixou o serviço, veio, encontrou com essa mulher no ponto da ponte, a mulher entregou toda a carteira a ela sem tirar nada, nenhum papel, e a mulher vizinha nossa mora aí. Olha, Deus. O pessoal justo para achar, né? Esse é o mínimo, nós teremos notícia dele. Então, a gente tem que agradecer um monte, mesmo a tua mulher, por exemplo, nós fomos do documento para mandar para o meu irmão, era com a carteira cheia daqueles cartão. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, manda só o que precisa. Não, mas eu não sei o que ela tem na cabeça. Bom dia, irmãos. Vamos estudar novamente a palavra do Senhor, ainda com o tema Evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Mas nós vamos começar a nossa leitura no versículo 13 do capítulo 52, tá? Então é 52, capítulo 13. 52, versículo 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado,
E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor, abençoa, meu Pai, esse estudo nessa manhã. Que o Senhor nos guie em Tua palavra para compreendermos mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas e nos dá a Tua sabedoria. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos antes de Jesus aparecer, nesse livro do profeta Isaías já consta essa profecia. Para nós cristãos é muito fácil identificar aqui a crucificação de Cristo. E parece até a descrição de uma cena, né? A cena da crucificação. E aqui tem toda essa explicação que eu acabei de ler para os irmãos do porquê dessa crucificação, do porquê do sofrimento do justo, de que ele se entrega como alguém que paga pelos nossos pecados, e pelas feridas que são feitas nele, nós somos curados, né? E é interessante que aqui descreve, né, alguns estudiosos já disseram que essa descrição toda de que ele não tinha aparência é porque talvez é como se fosse o profeta vendo um futuro, e ele está vendo então a crucificação, e ele descreve que Jesus não tem uma aparência boa, porque Jesus está completamente desfigurado por causa de toda a tortura que ele sofreu. Então, aquele filme que fizeram primeiro, A Paixão de Cristo, há muitos anos atrás, ele procurou trazer um pouco disso, né? Ele mostra ali um Cristo irreconhecível na cruz. Ele parece mais uma pessoa com queimaduras, né? Porque ele está todo vermelho de sangue, porque todo o corpo dele está todo machucado. Então você só vê uma pessoa desfigurada, toda machucada, cheia de sangue. Fica difícil, né? Enxergar ali uma pessoa, né? Parece um boneco todo vermelho, todo, né, vários cortes assim, parecendo um pedaço de carne mesmo. Você não consegue ver um homem ali facilmente, né? Então essa descrição do sofrimento, né? Na versão antiga da Bíblia vai falar que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, né? Então foi da vontade de Deus todo esse sofrimento para que houvesse então o perdão dos nossos pecados. Isto é o Evangelho. Então, quando nós vamos falar e pregar sobre Jesus, um dos textos base que sustentam toda a argumentação do Evangelho é esse aqui, que está lá no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Ele está lá no Antigo Testamento.
E ele então fala, ele explica o motivo do sofrimento do Messias. E interessante que está lá no Antigo, então ele foi dito antes de acontecer a crucificação. E fala que quem está sendo crucificado é uma pessoa justa, detalhes, né? Uma pessoa justa julgada num julgamento iníquo, né? Um julgamento opressor. E ele é condenado, né, no nosso lugar. Quando nós analisamos então o Evangelho vai falar composto de 3 coisas: o nascimento, que é a vinda do Messias, o cumprimento da profecia, a morte do Messias e a ressurreição. O Evangelho é composto dessas 3 coisas. Se não houver essas 3 coisas, não é Evangelho. Então eu vou repetir. O Evangelho, ele é composto de 3 coisas. Alguém faz um símbolo, né? Quando você vai num cemitério, você vai ver a data de nascimento e a data da morte da pessoa. Geralmente você vai ver nos túmulos uma estrelinha que remete à estrela de Belém, que mostrou o nascimento de Jesus, marcando o nascimento, e uma cruz. Isso eu estou falando de um túmulo cristão, tá? De um católico evangélico, pessoa crente, cristão, tá? Então você vai ter a estrelinha marcando o nascimento e a cruz marcando a morte. No caso de Cristo, teria um terceiro desenho, que é um túmulo. Então você pode desenhar ali uma pedra com uma portinha, e essa pedra está com a porta aberta, ou seja, o túmulo que está vazio, tá? Então são 3 coisas importantes para saber, para definir, para dizer que temos o Evangelho: nascimento, a vinda do Messias, a encarnação de Deus, que é o nascimento, a morte pelos nossos pecados e a vitória sobre a morte, a ressurreição. Nisso é a nossa história. Então nós nascemos, nós morremos, mas se nós morremos com Cristo, como cristãos, nós vamos, assim como ele, ressuscitar. Então, a história de Jesus já está incluído o que o Evangelho é, o que ele promete. O que o Evangelho promete? Que você, pessoa que nasce e morre, esse ciclo de nascimento e morte, o fim da sua vida termina com a morte. O Evangelho, ele quebra esse problema da morte, do fim da existência, e ele promete a ressurreição. Então, muitas vezes a gente se confunde um pouco, porque se ouve falar muito em céu e inferno. Mas o que o Evangelho promete é que uma pessoa que nasceu e morreu, ela vai voltar à vida, assim como o Messias. Essa é a mensagem do Evangelho, a ressurreição. Não termina lá no céu, não tem esse negócio de céu, tá? Então, o que é o céu? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu ao céu. O céu vem para o Jesus ressuscitado. O céu para o cristão é depois da ressurreição, tá? E o que é então o céu entre a ressurreição? Quando Jesus morreu, ele passou 3 dias morto,
certo? E depois ele ressuscitou. Esses 3 dias eles podem também arremeter esse período de tempo que o crente fica entre a sua morte e a sua ressurreição. Nesse período de tempo entrou a doutrina de que a pessoa morre e está com Deus no céu. Ela vai para o céu, a alma dela vai para o céu. Nisso que a alma dela vai para o céu, certo? Quando da ressurreição do crente, a alma dela é obrigada a sair do céu, descer até o seu corpo mortal, ressuscitar o corpo mortal, né? O poder de Deus a ressuscitar o corpo mortal. O corpo mortal vai ser transfigurado, igual Jesus fez com o dele, num outro tipo de corpo, que transcende a matéria, né? Então, quando Jesus ressuscitou, todo mundo que é crente sabe que Jesus já não era mais uma pessoa normal. Ele entrava nos locais onde os discípulos estavam sem entrar pela porta ou pela janela. Ele aparecia, daqui a pouco ele desaparecia. Aí alguém fala, era um fantasma, eles estavam vendo só um espectro, uma sombra, uma coisa insólita. Só que não, Jesus aparece, come peixe, né? Eles tocam em Jesus, então ele é sólido, ele come, ele se alimenta, mas ele também desaparece. Passa alguns dias, aparece de novo. Então, era um corpo que não estava preso às limitações, apesar dele ser sólido, certo? Então, com esse corpo diferente, que a aparência é a mesma da pessoa, mas ele é poderoso, certo? Eu costumo falar que é igual ao de um anjo, é um corpo de uma natureza celeste. Esse corpo que é igual ao de um anjo, ele não pertence a esse mundo, ele sobe, porque ele também transcende a barreira da gravidade, ele sobe para o céu e vai morar com Deus definitivamente no céu. Então parece que tem 2 céus: o céu onde estão as almas, depois a alma desce, ressuscita o corpo e sobe para um outro tipo de céu. Então costuma-se falar na teologia que o céu tem níveis, como andares de um prédio. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado, ele não sabe se no corpo ou se fora do corpo, até o terceiro céu. O segundo céu, então, é onde ficam as almas dos mortos, antes da ressurreição. O terceiro céu, onde fica o trono de Deus. Então, quando você lê em Apocalipse que debaixo do altar de Deus estariam as almas dos que morreram, é porque está debaixo, num outro nível, certo? Onde estão as almas daqueles que morreram em Cristo, esperando a ressurreição. Então, o apóstolo Paulo foi acima desse paraíso, que a gente chama de paraíso, né? O seio de Abraão, o céu. Ele foi para o terceiro céu, onde fica o trono de Deus, onde ficam os anjos, os querubins, aonde os profetas do Antigo Testamento tiveram aquelas visões todas. Então, as pessoas que morrem, elas não têm um contato direto com o trono de Deus, elas ficam num lugar de espera chamado paraíso. Na teologia católica, chamaram esse lugar intermediário de purgatório. Então, deram esse nome. Mas esse purgatório na teologia católica é ainda um nível mais abaixo, tá? De qualquer forma, esse lugar intermediário tem alguns mistérios. Alguns vão pensar, por exemplo, que ali a pessoa está inconsciente, a pessoa está dormindo, igual na teologia adventista. Ela morre, ela acorda na ressurreição. Ela não tem nenhuma memória do momento em que ela esteve morta. É como se ela morresse, deixasse de existir
e voltasse a existir na ressurreição. Isso já é chamado da doutrina de sono da alma. A pessoa deixa de existir e na ressurreição a pessoa volta a existir. Outros vão tratar que nesse período que a pessoa morre, que todos os crentes morrem, eles estão conscientes no céu. Então a gente morre, vai encontrar com os parentes mortos, que são cristãos também, vai encontrar com Moisés, com Elias, com Davi, com José do Egito, com o apóstolo Paulo, o apóstolo João, irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, todo mundo se encontra nesse lugar, como diz em Apocalipse. Estão lá vestidos de vestes brancas, como diz em Hebreus, uma nuvem de testemunhas, certo? Aguardando o momento da ressurreição. Eles podem olhar para cima, clamar a Deus, né? O trono de Deus está acima deles, mas eles não estão na presença de Deus, no trono de Deus. Eles estão ali, debaixo do altar, como a Bíblia diz no Apocalipse, aguardando um intervalo de tempo, certo? É um momento de espera, tá? Bom, esses são alguns pormenores do Evangelho, mas o foco do Evangelho não é nesse período intermediário. O foco dele é: a pessoa nasceu, a pessoa morreu por causa da condenação do pecado. Se ela aceitou a Jesus, se ela tem o Espírito Santo dentro dela, no momento que Deus determinar a ressurreição dela, o poder de Deus vai trazer ela de volta à vida. Esse é o Evangelho. Se a pessoa está consciente nesse período de tempo, ou se ela está inconsciente, não importa tanto. O Evangelho é a promessa do nascimento de uma pessoa, da morte da pessoa, mas da quebra dessa morte, a ressurreição. O Evangelho promete a ressurreição. E quem não creu em Deus não vai ressuscitar. Ficou morto para sempre, que é a condenação normal do ser humano. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Morreu, eu estou falando de qualquer ser humano. Nasce, cresce, reproduz, morre, morreu, a alma vai para o inferno. A alma vai para o inferno. Então todo ser humano nasce, cresce, reproduz, morre e vai para o inferno. Morte física, morte espiritual. É uma queda. Estava no Éden, foi para uma vida difícil, morreu, foi para o inferno. Esse é um caminho. Jesus vem, certo? A pessoa está vindo aqui caindo, Jesus segura ela pela mão e tira ela desse caminho e faz ela voltar para o paraíso, para o Éden, certo? Então a correção desse problema traz a pessoa para o céu, para o paraíso, de corpo e tudo, não é fantasminha. O corpo é importante, tem a ressurreição. Paulo vai entrar nos detalhes que o corpo da pessoa é um corpo de natureza celestial. Então, se os anjos, a gente sempre pensa neles como seres do céu, o nosso corpo vai ser parecido com os dos anjos. Se os anjos aparecem na Bíblia como seres brilhantes, nós vamos ser seres brilhantes, seres que brilham, né? Se os anjos voam, nós voaremos. Anjo não tem asa, na Bíblia anjo não tem asa, esquece isso, hein? Isso aí não tem na Bíblia, anjo não tem asa. A única descrição de anjo com asa é os anjos que estão diante do trono de Deus, e ali a descrição vai mostrar não só que tem asa, mas tem um rosto de boi,
Aí no mesmo corpo, tem uma outra cabeça que tem a cara de um leão, aí tem uma outra cabeça no mesmo corpo que tem a cara de uma águia, certo? Então, são essas visões dos querubins, dos serafins, certo? Desse tipo de ser que está na presença de Deus. Esses dali, os 4 seres viventes, que tem formato de animais. Sim, eles. Os outros anjos, toda vez que apareceu na Bíblia, eles eram confundidos com um homem. Sempre via. Então, Abraão foi visitado por 3 entes, 3 pessoas estranhas. Uma delas ficou conversando com Abraão e as outras 2 foram destruir Sodoma e Gomorra. Entrou em Sodoma e Gomorra, os habitantes daquela cidade queriam pegar aqueles homens, certo? Então, é sempre assim, aparece a figura de um homem. É difícil de você separar uma pessoa da outra. Outras descrições de anjos aparecem com algum aspecto estranho, um aspecto diferente, como um ser que é aterrorizante, como um relâmpago, alguém que parece um raio, que fica brilhando, certo? Então, das outras vezes que é descrito, é como um aspecto somente nos filmes que tem de computador, com aqueles efeitos, é que a gente vê algo que descreve mais com a Bíblia, que com a tecnologia consegue aparecer ali aquela figura que brilha, né? Então essa é a descrição da Bíblia. Não tem nada desse negócio de asa, não tem, tá? Então o Evangelho, ele prega o nascimento, a morte e a ressurreição. O Evangelho resolve o problema do ser humano. Qual que é o problema do ser humano? É a morte. O ser humano é mortal. Tudo acaba. Tudo perde o sentido por causa da morte, porque a vida acaba. Então, o Evangelho promete vencer a morte nesse corpo. Então, a pessoa que morre, ela vai voltar com esse corpo, mas não é com um corpo fraco, mortal, mas é um corpo que já não morre mais, um corpo igual ao de Cristo, que não está preso às limitações desse mundo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não promete ouro, o Evangelho não promete casar com 70 mulheres, não promete comer comidas gostosas. O Evangelho está mostrando a resolução do problema da morte. Ele dá um corpo novo, uma nova vida. E depois ainda vai falar em um novo planeta, um novo céu e uma nova terra. Ele resolve o problema do mal. O problema do mal fez o homem morrer. O Evangelho resolve o problema do pecado, o problema da morte, da destruição, da desgraça. Ele promete um céu, um novo mundo, onde vai habitar a justiça, onde não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver pecado, na presença de Deus. Então o Evangelho é isso. O Evangelho não promete riquezas, não promete cura, tá? Então a morte é uma doença, a ressurreição é a cura.
O Evangelho promete essa cura. As outras curas que sejam, elas são passageiras. Então imagina que Jesus curou um cego. No final da vida, se a pessoa que Jesus curou viveu 80 anos, provavelmente quando ela foi ficando velhinha, com 80 anos, a visão foi passando a ficar ruim de novo. Ah, mas tudo que Jesus faz é perfeito, então a pessoa ficou enxergando pro resto da vida. Tem gente que pensa isso, mas Jesus não veio para alimentar a multidão. Isso era marketing. Isso era uma desculpa. Isso era um chamariz para chamar as pessoas para Deus. Mas Jesus não ficou multiplicando pão e peixe o tempo inteiro. Ele não ficou. Tanto é que depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, os apóstolos foram continuar a obra de Jesus. Os apóstolos encontraram ainda pessoas mendigos, pessoas que não andavam, que não viam. Por quê? Por que Jesus esteve lá e não curou todas as pessoas que não andavam? Por que Jesus não curou todos os cegos? Por que Jesus não expulsou todos os demônios? Jesus não veio para fazer essas coisas. Jesus veio para dar a vida dele. Ele deu a vida dele, ressuscitou, fazendo com que aquelas pessoas que seguirem ele, se identificarem com a morte dele, vão se identificar, vão ressuscitar junto com ele, vão ressuscitar também com ele, herdam aquele poder que fez com que ele ressuscitasse. Jesus veio para isso, para trazer o Espírito da ressurreição, que é o Espírito Santo, para mudar a pessoa. E é interessante que a ressurreição, ela começa no coração, com o Espírito Santo, que é o que Jesus ensinou do novo nascimento. A nova vida que Jesus promete começa lá no núcleo, no cerne, no âmago da alma. A mudança começa enquanto a pessoa está viva e aceita Jesus. Existe uma mudança na consciência da pessoa. A imagem de Deus, a mente de Cristo fica dentro da pessoa, começa a ser moldada dentro da pessoa. E a pessoa se torna uma pessoa que se afasta do pecado, não por livre escolha. Não mais por livre escolha. Da mesma forma que ela tinha uma inclinação para fazer as coisas erradas, agora ela tem uma inclinação para fazer as coisas certas. E aí começa uma batalha interna, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E Paulo fala que esses dois lutam para que você que está ali, imagina que a carne e o espírito, você fica vendo a briga, mas você não consegue fazer a sua vontade, porque eles é que estão fortes e você só fica ali refém, certo? Então o Espírito de Deus briga para fazer a carne quieta, para que você caminhe para Deus. Por isso que eu falo que você agora não tem a liberdade. No momento que Cristo te liberta, Ele te liberta porque Ele equilibra o jogo, né? Você tem escolha, você vai ouvir a voz de Deus ou vai ouvir a voz da carne, do pecado, do diabo. Agora você tem escolha, né? Mas Ele vai te transformar. Agora, é lógico que a Bíblia vai ensinar que você deve participar, deve se esforçar, né? Para deixar Cristo te transformar. Mas realmente não dá para falar que o psicológico da pessoa é o mesmo. Ele vai ter nojo do pecado, porque o Espírito
transformou a fundo a mente dele, a alma dele. Então o Evangelho é isso, começa o novo nascimento, o que a gente chama de salvação em 3 processos. Jesus te salvou no passado, Jesus está te salvando agora, e Jesus te salvará no futuro, na ressurreição. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito do Evangelho? Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Então, de novo, a mensagem do Evangelho é: Deus quer salvar uma pessoa? Não. Não. Jesus, ele quer salvar a espécie humana, o ser humano. Eu estou juntando com as aulas que eu falei antes. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus espera o tempo que ele já esperou, que são 2000 anos, certo? É porque ele está querendo, a Bíblia vai dizer, ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Todos quem? Toda a espécie humana ele quer salvar. Então, o Evangelho é uma porta que Deus abre para que toda a pessoa da espécie humana que entrar por ela se salve. Deus quer salvar a espécie humana. Por que ele dá todo esse tempo? Para que entre nessa arca, a nova arca, o máximo de pessoas. Porque quando essa porta fechar, Deus vai queimar o mundo inteiro e essa criação vai deixar de existir para nunca mais. E ele vai criar um novo céu e uma nova terra, certo? Então, esse mundo aqui vai queimar, vai ser totalmente, não vai ser igual ao dilúvio. Molhou, a água baixou, dá para viver. Não vai ter isso, vai ser destruído. Então, depois Deus vai dar um novo céu e uma nova terra. Aqui mesmo. Não. Esse mundo vai ser destruído, certo? Os adventistas, os testemunhos de Jeová, diz que esse mundo vai ser restaurado, certo? Igual o dilúvio, certo? Baixa a água e o mundo ainda presta. Reconstrução. E eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que esse mundo vai ser completamente destruído. Pastor Samuel, Jesus foi preparar um lugar. Sim. Ninguém sabe aonde. É no terceiro céu. Ele não foi preparar. O lugar já está preparado. Certo? Então ele... Como que se prepara um lugar que já está preparado? Ele está lá esperando para dar a entrada, né? Ele foi inaugurar, abrir as janelas, abrir as portas, vamos dizer assim. Sim, para chamar a humanidade. Certo? O lugar já está preparado. Então, esse mundo aqui, esquece. O que a Bíblia orienta, no meu ver, é que Deus vai construir um planeta onde esse céu, o terceiro céu, vai baixar e vai ficar ali naquele planeta. Então, o planeta e o céu vão ser a mesma coisa. Nem dá para falar que é o planeta, né? Mas não vai ter essa coisa de Deus no trono, lá no céu, numa outra dimensão, e a gente aqui na terra. Não vai ter isso, vai ser no mesmo lugar. Certo? Eu me preocupo muito com essas coisas, não, porque senão a gente fica meio maluco, né? Assim, sei lá. Tem um menino que diz, eu não lembro o número, fala assim, não importa onde que seja na gruta, no mar, no céu, na terra, presta onde Cristo estiver. Né? Eu não lembro o nome do hino agora. Né? Então assim, me pega isso, seja numa cabana, numa chupana, num palácio, eu quero estar onde Cristo estiver, onde ele vai me colocar. Aí sim, eu estou com ele, pode ser qualquer lugar, é céu para mim. Porque A música repete sim. Aonde Cristo está, aí é céu para mim, entendeu? Mas é
são ajeitadas, né? E essa linha aqui, a linha que a gente crê, é uma linha assim que a gente crê dessa forma e a gente caminha dessa forma. A gente está baseado na Bíblia. Isso. Por que é difícil para a gente falar dessas coisas lá no final? Porque é surpresa. Está escrito lá na Bíblia. Aquilo que os olhos não viram, nem chegou na mente humana, a mente humana nem consegue imaginar, é o que Deus tem preparado, é surpresa. Não dá para a gente imaginar, só dá para a gente falar, olha, eu sei que é alguma coisa diferente e especial, mas eu não sei exatamente o que é, porque é maravilhoso demais, e é surpresa, está escondido porque é surpresa. Apocalipse fala que é ruas de ouro. Não dá para a gente conceber, não tem como o ser humano conceber. Vou dizer para vocês, eu vou ser bem sincero, se a gente ressuscita com o corpo de um anjo, certo? Que a gente pode sair voando igual o super-homem, que a gente não vai mais morrer nem ficar doente, olha, isso é ganhar na loteria. Você não precisa de carro, você não precisa de celular, você não precisa de nada. Então a gente vai ter consciência? Já está ótimo. A gente vai ter consciência com o novo corpo, a nova... Como assim consciência? A gente vai lembrar, vai ter assim uma alegria Sim, diferente. Assim, mas aí a grande questão, que alguns teólogos vão falar, é que embora você tenha lembranças, você só vai usar a lembrança para eu, por exemplo, conversar com você, que é o Miguel. Mas ele não vai ficar lembrando desse momento aqui, porque a gente vai estar tão vislumbrado com as coisas novas, tão feliz, que isso daqui, que é o que chama na Bíblia de enxugar dos olhos toda a lágrima, você nem vai ligar para isso daqui que passou, não vai importar. O passado não vai importar, definitivo não vai importar mais. Mas isso eu estou falando lá na frente, lá no final, isso já não vai mais importar. Olha, se você estiver lá no período intermediário, lá ali no céu, vai importa, mas lá no final da Bíblia não importa. Você vai estar tão feliz na presença de Deus, você não vai lembrar mais. O irmão lá no fundo quer falar? Não, a memória vai estar lá, só que a gente não vai se importar. Vai lembrar mais. Sim. O conceito de ser, de existência, ele exige memória. Se você não tiver mais memória, você não vai ser mais a mesma pessoa. Então é preciso ter a memória. O que eu estou falando é que você, apesar de ter a memória, você não vai, de livre e espontânea vontade, olhar para trás. Ela deixa de ter importância. Deixa totalmente ser e se torna irrelevante. Por quê? Você só vai querer o que está... Imagina, eu não sei como é que eu vou descrever. Imagina um bebê. O bebê, você acha que ele quer voltar para a barriga da mãe? Se ele sentir alguma dor, talvez ele queira. Mas se não, ele é curioso. Ele quer crescer, ele quer mais, ele quer novidade. É isso, vai ser isso. Não vai querer voltar lá para trás. Ele quer ir para frente, ele quer crescer. Quando que eu vou crescer? Quando que eu vou poder dirigir? Quando que eu vou poder fazer as coisas que os adultos fazem? De comer isso, comer aquilo, andar com as minhas próprias pernas? Vai ser isso. Só que vai ser isso aí dali para frente, porque Deus, ele é surpreendente o tempo todo, né? Vamos supor, o que tem um universo inteiro aí para você explorar. Vamos entrar aí em Star Trek. É engraçado, né, que os ateus desejam isso nessa vida com esse corpo e não tem como. Mas pode ser que faça parte de uma nova existência com Deus, você ter o universo inteiro para você explorar, para você conhecer
a eternidade inteira para você ficar viajando, conhecendo outros lugares e tudo mais. Por quê? Por que não? Por que não? Certo? Então, Deus, ele é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. Mas tudo não é essas promessas. O que a vida, se fosse nesse mundo mesmo, já seria maravilhoso. Se esse mundo fosse restaurado, já seria maravilhoso. E você poder viver sem morrer. Então o Evangelho é importante, eu tento fazer os irmãos entenderem isso, que é aquilo que o irmão falou lá agora há pouco. O importante é você restaurar a comunhão com Deus, porque Deus é a própria vida. O resto todo é tudo bônus. Não é as coisas que Deus pode te dar. Como é que eu vou descrever? Imagina que você é faminto e Deus é o alimento que te sacia com todo tipo de sabor. Imagina que você está morrendo de frio e Deus é a fogueira, certo? Então, é de Deus, de estar perto de Deus, que a gente ganha a vida, que a gente ganha a saúde, a alegria, certo? Tudo isso vem de Deus. Então, vida é você reconhecer Deus e encontrar Deus. É isso que é vida. Então, por isso que a gente fala que a salvação, ela começa no novo nascimento espiritual, no fundo do coração da pessoa. A pessoa não precisa esperar chegar lá no céu para começar nessa vida. Ou a gente falando de coisas que a gente nem consegue imaginar direito e já estando maravilhado. Essa alegria consegue invadir essa realidade aqui por causa da comunhão com Deus, desse toque de Deus que traz esse conforto, de que tudo isso aqui, por isso que Paulo vai falar, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem como, mas isso aí começa a invadir essa realidade aqui. E aí o crente tem paz, o crente tem conforto, sabendo que vai começar a cair pedra na cabeça das pessoas, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter peste, mas para a gente está tudo de boa. Por quê? A gente sabe que isso daí é um pequeno pedacinho de história triste, e depois acabou. Certo? Então a gente está ali vendo a vela da história da humanidade, está chegando lá embaixo, vai apagar, esse mundo vai acabar, essa natureza humana, esse mundo corrompido pelo pecado, que perdeu a forma da natureza que Deus criou foi plantas, animais, não tem mais planta, não tem animal, é só um monte de pedra, vira praticamente um deserto as cidades, né? Cheio de pedra, de doença, de violência, de todo tipo de maldade. Isso tudo está acabando, está no seu final, né? Mas a salvação, o principal da salvação é essa paz de que você de novo tem comunhão com Deus. Essa salvação é isso que é o principal da salvação. Não é que você é perdoado e você não vai para o inferno. É que Deus te abraça. Que você é de novo filho. Você não era filho, mas agora você é filho. E é engraçado, o que eu estou falando não é
um título, é um abraço mesmo, porque o Espírito Santo está dentro de você e você sente realmente abraçado por Deus. Então, isso é paz, isso é segurança. Você sabe que vai cair pedra, o mundo vai pegar fogo, mas isso tudo não vai te destruir. Você já se sente imortal, porque você já venceu, é vitória. Evangelho é vitória sobre a morte, você já venceu. Então isso é evangelho. Mas as pessoas estão atrás de um falso evangelho, estão atrás de riqueza, estão atrás de cura, estão atrás de outras coisas que não é o evangelho. E as pessoas não encontram paz nessas religiões porque elas não estão dando o que traz paz, que é reconciliação com Deus. As pessoas... Gente, Mamon é o Deus das riquezas, que Jesus tratou como Deus das riquezas no Novo Testamento. Se você entra num templo de uma religião qualquer e buscando a Deus e fazendo ofertas de riqueza, eu te dou 10 mil para você me dar 100 mil, você está barganhando com Deus, você não está adorando a Deus, o Deus da Bíblia, você está adorando a Mamon, porque você procura enriquecer, você está fazendo uma bolsa de valores. Deus não é isso. Deus não existe para te dar saúde, para te dar riqueza. Isso é bônus de estar na companhia dele. Bônus pode vir ou não. Ou não. Então muitas pessoas vão se converter e talvez vai continuar com câncer e vai acabar morrendo, mas vai para o céu. A gente fala às vezes como vai para o céu, como se fosse naquele momento que vai encontrar com Deus. No momento que ele encontra com Deus, a cura do câncer não importa mais. Eu já estou salvo. Eu entendi. Tem pessoas que estão lá no leito do hospital, recebe a palavra, ele entra em paz, ele entra em felicidade, ele chora de alegria. A iluminação vem e ele fala: espera aí, por que eu quero continuar vivendo mesmo? Eu estou preocupado com a cura para quê mesmo? A vida não vai acabar de qualquer forma? Não é muito melhor estar com Deus no céu? A pessoa entra em estado de graça, de paz, fica em paz. Por quê? Deus é tudo que a pessoa precisa. É isso que o Evangelho está trazendo para as pessoas. É isso que a gente tenta explicar. Que Deus é como o sol. Se você tem o sol, nesse mundo tem vida. Se não tem sol, não tem vida, não tem nada. Nada existe, nenhuma bênção existe se não tiver o principal. Então o Evangelho está trazendo isso para as pessoas. O Evangelho traz esse reencontro com Deus. Então quando a gente lê aqui em Isaías, a gente prestar bastante atenção, está falando do sofrimento do Messias que traz a cura, que traz a reconciliação com Deus. Existia o holocausto, você sacrificava um animal para pedir perdão pelos seus pecados, para manter uma aliança com Deus, uma oferta pacífica, pedindo paz, é como um país que é conquistado, certo? E ele, para poder manter a paz com aquele país que o conquistou, ele faz oferta. Toma aqui os cereais, o dízimo, né? Toma aqui carros blindados, todos os nossos recursos estão à sua disposição, porque o que ele quer é paz. Então, as ofertas eram isso, buscando agradar a esse Criador. E Cristo aqui, ele está sendo oferecido, é o Cordeiro oferecido. É o sacrifício que traz a paz. O que se pede aqui é paz.
é paz. O que está se buscando aqui é paz com autoridade maior. Então o Evangelho, ele oferece para a pessoa a paz com Deus. Quando Jesus fala assim, quando vocês forem, vocês ofereçam a paz do Senhor para as pessoas. E Jesus fala, deixo a minha paz, não é a paz que o mundo dá, né? Então, o Evangelho trata disso, não trata de cura, não trata de dinheiro, não trata de outras coisas, ele trata de Deus. O que é que as pessoas precisam? É de reconciliação com Deus. Deus. A salvação não da alma simplesmente, a gente está falando da alma e corpo, que o corpo vai ressuscitar, mas é a salvação mesmo, plena, completa, mas ela só vem na presença de Deus. A vida só existe na presença de Deus, na comunhão com Deus. Eu não sei se o que eu estou querendo descrever é mais ou menos assim. Eu falei aqui de lá no futuro você viajar pelo universo, mas tenta imaginar a gente estar diante de Deus. Vamos supor que Deus tivesse algum tipo de forma física, onde a gente pudesse ficar ali ao redor dele, como se fosse uma fogueira, como se fosse o sol, e você pudesse contemplar. Então você ia querer ficar ali para sempre, não querer, esquece o universo, você ia ficar ali parado para sempre. Por quê? Aquela luz, aquele calor, aquele amor vai ser o suficiente. É uma beleza, na Bíblia vai falar, pessoas contemplando a beleza de Deus e querer ficar ali naquela contemplação, aquele momento para sempre, sempre. Deixa eu passar a palavra para a irmã Elcia primeiro. Uma das promessas que Jesus fez, que eu acho assim, bem interessante, que eu não gosto, Jesus falou assim, e esses estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu estou analisando, Jesus, quando ele estava aqui com os apóstolos, ele multiplicava o pão, ele curava as pessoas, ele dava proteção e segurança. Então, isso é mais importante, que Jesus está conosco todos os dias, né? Ele está conosco, ele vai suprir as necessidades físicas, espirituais, né? Então, a gente não precisa de mais nada. A gente se sente assim, protegido, né? Jesus está presente comigo todos os dias. Então, vem as dificuldades que vier, vem as tribulações, o que vier, mas se Jesus está comigo, tudo bem. Isso mesmo. Eu estava é que é muito difícil, né? Eu estava tentando descrever. Imagina que você tem esse corpo aqui todo fraco, aí você chega ali na presença de Deus, igual eu estava descrevendo, e você consegue ajoelhar, seus joelhos não doem, e você consegue ficar ali ajoelhado para sempre, porque todo aquele poder te sustenta a você ficar ali, e você não quer sair dali. Entendam, irmãos, Moisés subiu no monte e ele viveu 120 anos. No Monte Sinai, ele viu, né, um pouco da glória de Deus, e o cabelo dele não ficou branco. Os filmes que fazem de Moisés fazem errado. O cabelo dele não ficou branco, a Bíblia não fala, porque o cabelo dele era preto, ele morreu com 120 anos, cabelo preto, não ficou branco, certo? Porque vida veio de Deus para ele. Ele passava 40 dias sem comer, sustentado por Deus, pelo poder de Deus. É dessas coisas que é
incrível demais para a gente tentar falar. Irmão Eri queria falar? Sim, a essa condição de estar com Deus, realmente, você observa que você não se importa com o redor, né? Você tem a paz, é uma paz que preenche todas aquelas lacunas vazias, né? Excede todo entendimento, né? Até quando você tem aquele sentimento assim de maior dor que é perder um ente querido, você consegue achar paz, né? Então isso é tremendo. Você chora porque você é um ser humano, mas você tem uma paz. Aí eu volto naquele episódio que eu já relatei diversas vezes aqui, de um ex-patrão meu, que ele olhou para mim passando, né, todo feliz. Por que você é tão feliz? Né? Ele narrou de uma forma, e sabe, talvez naquele momento tivesse tão distraído que eu não soube aplicar essa palavra, né, que é estar com Deus. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu tenho falta de dinheiro, eu não tenho tudo o que quero, como diz lá a placa do caminhão, né, que a gente estava falando muito nela esses dias, né? Mas eu sou feliz com tudo que eu tenho. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma netinha maravilhosa. Ah, então você não tem problema? Tenho. Meu filho me deu muita dor de cabeça e ainda me dá muita preocupação. Minha filha é mãe, mas não tem um companheiro ao lado dela. Minha neta tem problemas quando não tem o pai do lado dela. Só que, tudo bem, isso é passageiro, porque eu tenho Deus e Deus dá paz, né? Ah, mas eu não tenho o governo que eu quero. Não interessa, eu tenho paz. Ah, mas eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, mas eu tenho paz. Então, assim, realmente, você estar do lado dessa fogueira, né? Sentindo aquele calor, o frio parece bobagem, né? Para quem às vezes senta ao lado da fogueira ali com a família, né? Conversando, papeando, e aí cai a serração, tem o frio, você põe até uma agasalho para cobrir, no caso a cabequinha, né? Você põe a touca, mas aí o momento está tão gostoso que você nem percebe o frio. Então, assim, é algo que está muito além, né? Esse Deus é realmente maravilhoso, né? Porque ele consegue proporcionar uma paz em meio a tanta tribulação. Verá o relato logo um pouquinho antes da referência, né? Você está tão angustiado, tão irritado, mas aí vem Deus e vai tranquilizando, te dando tranquilidade, e lá você não vai nem perceber tudo que você passou, né? Realmente você não vai lembrar de nada, porque é tão maravilhoso, né, que talvez seja por isso que você vai viver um momento, né, e é um momento que não tem fim, e é maravilhoso esse pensamento. Irmão Luiz queria falar? Ô pastor e irmão, a gente fica meditando e analisando, uma coisa aqui e lá é outra. Né? Eu vejo que o que dá sustentação a nós e à humanidade é só o amor de Deus e a misericórdia dele. Mas a paz que temos nesse mundo, se temos, é muito pequena. Muito pequena. Todo dia a Bíblia diz, todo dia somos atribulados. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Mas aqui é um mundo de dor, de angústia. É o que o Evangelho diz. Diz isso aí. Eu depois estender complicado, porque todo dia já entendeu o que eu falo. Agora veja bem. Com Cristo Jesus um dia é paz. E eu fico analisando a tamanha diferença. É como que seja aqui a gente viver num mundo de dor. E lá, num mundo de felicidade e de alegria com Cristo.
dor aqui, ela cessa por momento. Pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, ela para, cessa um pouco, mas ela volta novamente, lá não tem isso. Um lugar, a Bíblia diz que lá é um lugar sem dor, né? Sem pecado, sem ladrão, sem droga, sem falsidade, sem mentira, e aqui tudo isso e mais do que isso existe aí para servir de tribulação da humanidade desse mundo. Isso. Muito bem, mais alguém quer comentar algo? Porque aqui, pastor Samuel, aqui gera um pecado, né? Sim. Aqui esse mundo é um mundo de pecado. A Bíblia mesmo diz que esse mundo é gerado por maligno. Justo. E o que a gente tem que ter em mente é permanecer firme com Jesus, porque a gente sabe que todas essas coisas aqui passarão. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Samuel. No Antigo Testamento, tem alguma profecia que fala da vinda de Jesus agora, a não ser a lei de Daniel, que o povo faz uma confusão danada nas visões de Daniel, da vinda de Jesus novamente agora, do arrebatamento da igreja, no Antigo Testamento, assim como teve aí com Isaías, o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição. No Antigo Testamento tem também profecia do arrebatamento da igreja, da vida futura, vindoura. Sim, lá no Antigo Testamento tem uma parte ali que fala, por exemplo, que o leão comerá palha com o boi, né? Que não vai ter violência nenhuma no Monte Santo. Isso parece ser referência à outra vinda de Jesus, onde ele estabelece o milênio e vai ter paz nesse mundo, tá? Eu ia falar mais alguma coisa aqui, calma que está fugindo. Joel é depois de Jesus também. Joel capítulo 2 fala do derramamento do Espírito Santo. Isso é depois da morte e ressurreição de Jesus. Então esse momento em que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, isso daí já é posterior à morte e à ressurreição do Messias. Nesse momento, que é o momento que nós estamos vivendo, né, o Espírito do Senhor é derramado sobre toda a carne, certo? Sobre nós. E então nós temos essa condição, né, de pregar, de profetizar igual os profetas do Antigo Testamento, e tem visões, etc. Tá? Então isso também está lá no Antigo Testamento. Deixe-me ver mais alguma coisa, que agora está realmente me fugindo aqui a memória. Nós temos as batalhas do Armagedon, né? Que são tratadas como Gog e Magog. Também está para frente, depois da vinda na vinda do Messias, né? Na segunda vinda, né? Nós temos também do templo, né? Que a gente já foi falado. Jesus, é mais referente ao milênio, porque assim, no Antigo Testamento, vou dividir aqui em duas partes, faz de conta que cada aba dessa daqui é um aspecto. Os judeus enxergavam tudo assim, a vinda do Messias para estabelecer o reino, uma coisa só que o que aconteceu foi duas partes. O Messias veio, Isaías 53 está para cá, né? Veio e foi rejeitado, certo? Então essa é uma parte da profecia, ficou à parte, foi interrompido. Passou 2000 anos, Israel voltou a ter na terra dele. E agora está para cumprir a segunda parte da profecia, onde o Messias... Então, como eles enxergam tudo como uma coisa só, eles acham que Jesus não é o Messias, porque Jesus não ficou reinando, certo? Só que está dividido em dois pedaços. Então, uma parte foi cumprida, passou um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é um mistério, que é onde entra a igreja, a época o tempo chamado Tempo dos Gentios,
a época da graça, onde é pregado o evangelho, a mensagem do Messias judeu para os não-judeus, e nessa tem a profecia de que nele os gentios esperarão, até esse momento. Só que esse momento está findando, porque Israel volta a existir, e eu tinha falado que o relógio parou, o relógio começa a contar de novo. Então agora vai entrar nessa segunda parte, onde Jesus vai estabelecer aquele reino e cumprir aquelas profecias que os judeus pensaram que tinha que ser cumprido tudo de uma vez só. É nesse pedaço agora. Então, na hora que surge um anticristo, lá em Daniel 9, que vai reconstruir o templo, certo? Ali tem e aqui mesmo em Isaías, que a gente leu, finalzinho de Isaías, fala que ele vai ser morto, o Messias, e depois ele ainda vai ver a prosperidade dele. Ué, como é que uma pessoa está morta e vai ver a sua prosperidade, a sua posteridade? Ele tem que voltar à vida, então está incluso aqui já. E é o que está havendo agora, que é essa multidão de filhos, que é a igreja, certo? Que alcançou o mundo inteiro, bilhões e bilhões de pessoas. Então agora, contando a história da humanidade, dos 2000 anos, tá? Todos até agora. E agora está chegando nessa segunda parte que vai finalizar a história, tá? Então, é isso. É que assim, essa parte de profecias, de cumprimento, é complicado, porque o negócio é como se fosse um enigma, como se fosse um código secreto. Os judeus não conseguiram entender. Estava escrito, como eu falei, tudo do Antigo Testamento. Estava escrito e eles não entenderam. Eles entenderam tudo como uma coisa só. Eles não veem a igreja está escondida aqui. Chega no Novo Testamento, o que acontece? A multiforme sabedoria de Deus. Bem aqui no meio da história é a igreja. Qual que é a multiforme sabedoria de Deus? Que os gentios são concidadãos do reino. Ao invés do Messias ser um reino num país de Israel, ele resolveu abrir para o mundo inteiro o império. O Messias é o rei do mundo inteiro. Quando a profecia está falando aqui que ele é o rei, está falando que ele é o rei do mundo inteiro, não é só de Israel. E ele vai sentar para governar o mundo inteiro. A partir de Israel, vai sentar no trono. E aí vai surgir agora o anticristo e eles vão achar esse é o governante mundial. Mas não é esse aí que vai vir em carne e osso. É o que já morreu e vai voltar para destruir esse daí. Tá? Então, quando esse daí aparecer é 7 anos e depois, acabou. Aí entra o governo do Messias, que vai ser aquele lá do leão comer para com boi, 1000 anos de paz. A Bíblia vai falar que depois, aí só lá no Novo Testamento, depois de 1000 anos, o Satanás, o diabo que estava preso, vai ser solto. Por incrível que pareça, ele vai conseguir enganar as pessoas de novo. As pessoas vão se revoltar contra Deus, vão cercar o Israel, para destruir Israel. Aí Deus vai perder as paciências e vai tocar fogo no mundo inteiro. E aí o mundo inteiro acaba. É assim que termina a história. Isso aí é depois do Armagedon. Né? A sequência disso, pastor, como é que é? Desculpa só a pergunta. A sequência... Graça... esse momento, certo? Graça, arrebatamento da igreja. Exatamente. Governo do anticristo. Governo anticristo, Armagedon. Daí veio o Armagedon. milênio, daí o Armagedon. Não, Armagedon. Primeiro o Armagedon, depois o milênio. Depois o milênio. Depois do milênio, aquela lá que Satanás é solto engano, as pessoas é Gog e Magog. Tá? E aí o mundo acaba. Mas veja bem, tem estudiosos que sobrepõem camadas de novo. Não são coisas separadas. Camadas. Por exemplo, tem estudiosos que falam que lá no Apocalipse são 7 taças, 7 trombetas e etc. É tudo uma mesma coisa, descrita de formas diferentes. Certo? Então,
como eu falo, a profecia é uma coisa complicada de se entender. É uma coisa complicada. Então, alguns dizem que é isso. Não tem uma sequência. Quem traçou a sequência foi o dispensacionalismo, que traçou uma sequência em linha reta. Mas se você pegar nessas outras formas de ver, você vai ter 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, tá? Pode ser dessa forma também. As mesmas coisas contadas de maneira diferente. E tudo ser uma coisa só. Mas lembra que os judeus enxergavam uma coisa só e não era. Mas a Bíblia costuma fazer isso mesmo. Quando é uma coisa só e não é, e quando é para se ver várias coisas e é uma coisa só. Será que eu consegui ser claro? Não, né? A Bíblia faz isso mesmo. Por exemplo, Sara e Agar são pessoas reais, certo? É uma história. Quando chega lá no apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele olha para trás e fala: aquelas pessoas reais têm um símbolo, um valor simbólico escondido, tem uma mensagem escondida. Aquilo que é literal tem um valor simbólico. E quando você chega em outras partes da Bíblia, aquilo que é um valor simbólico, que as pessoas pensam que é meramente uma poesia, se cumpre de uma forma literal, que é o caso das profecias de Jesus. Os judeus achavam que era um poema e Jesus foi crucificado. Não era poesia, não era símbolo, se cumpre no literal. A virgem vai conceber e vai dar à luz, se cumpre no literal. Não, mas não, entendeu? Então, é difícil de você conseguir entender bem essas coisas. O importante é que a gente tem Jesus, mesmo que a gente não entenda. O importante, o que eu costumo falar, o importante não é você saber o que vai acontecer, é você estar preparado para o que quer que for que aconteça. Vamos supor, finalizando, o pessoal está falando aí que tem uma mancha no sol, que vai vir um fogo do sol, vai acertar a terra e que vai deixar todo mundo sem internet. Olha, no meu ponto de vista, se isso acontecesse, se a gente voltasse para a idade da pedra, queimasse todos os circuitos eletrônicos, talvez fosse bom para a humanidade, para ela ganhar mais um tempo antes do fim. Talvez, se acontecesse uma coisa bem catastrófica, bem doida assim, talvez Jesus demorasse mais um pouco de tempo e a humanidade tivesse mais um pouco de tempo. Agora, se nada der uma congelada nesse mundo, para poder, como é que a gente fala? Se não jogar água nesse incêndio, não apagar esse incêndio, deixar pegando fogo, vai acabar o mundo, vai acabar mesmo. Então, sabe, tudo que a gente está vendo diz que o mundo vai acabar agora. Mas se der um treco tão cataclísmico desse aí, que queimar tudo que é coisa eletrônica desse mundo, der uma travada no mundo, a gente pode ganhar uma sobrevida. Então, toda aquela coisa de a gente pensar que o mundo já ia acabar, ele pode ter um freio. Pode ter um freio. Mas se Deus não... Se tem que ser uma coisa igual dessa, tamanho gigante, só Deus pode fazer. Porque se não for uma coisa assim, vai acontecer rapidamente. O diabo vai e a gente vai junto. Vai ter perseguição para a igreja do mundo inteiro e nós vamos tudo com a cabeça cortada. Então, tudo indica que vai acontecer já o fim do mundo. Mas se der um negócio gigantesco desse aí, igual eles estão dizendo, talvez fosse até bom, que talvez não chegasse no fim do mundo tão rapidamente. Tá bom? É difícil você prever, porque você bate os olhos, você faz um monte de pensamentos, aí Deus pega e dá uma freada. Aí todo mundo se engana, todo mundo estava prevendo, certo? Porque teve uma intervenção que ninguém esperava. Mas se deixar correr, vai sim. Agora, vai ser agora. Você, com poucos anos aí,
Morreu. É isso. É. Porque a gente observa a evolução das coisas, né? Do jeito que está indo, se Deus não parar, se Deus não parar as coisas, certo? Você vê a mentalidade dos líderes, né? Da China, do Putin, daqueles caras, né? Não, Quer dizer assim, ninguém se mete na minha frente porque eu esmago tudo. Não. A coisa está tão doida que enquanto era as grandes potências com arma nuclear, mas agora tem os países fraquinhos aí, que é país de gente que é terrorista, que não é responsável, eles caras tá com bomba nuclear. Mas por que você dá bomba nuclear para gente que não pensa no futuro? Eles podem explodir as bombas. Então assim. Foi o caso daquele líder do grupo Wagner. Né? Se Sim. ele assumisse o poder, todo mundo sabia que poderia ser o fim dele. Né? Sim, porque não tem escrúpulo, não responde por uma nação, é só ele ali na cabeça dele. Então você dá a mão para um ditadorzinho aí, de um paísinho aí, tá? É muito perigoso. Mas o mundo chegou nesse ponto que as pessoas perderam o juízo e deram bom para os malucos. Então, assim, ó, amanhã a gente pode não. O irmão falou. Assim, o que você acha da inteligência artificial? Então, vamos seguir o caminho que a gente fala. Se nada interromper, quando lá no Apocalipse o anticristo dá poder para uma estátua para ela ficar viva, aquela estátua pode ser um robô com a tal da inteligência artificial que vai mandar perseguir os crentes. Eu falo, nesse negócio de religião aí tem que acabar. Vai ser difícil correr dela. Então você está vendo quando está tudo se encaixando, os robôs já têm. Os robôs não tinham capacidade de pensar, agora já tem o cérebro para eles pensar. Certo? Então, está tudo muito junto. Se não parar, agora vai. Vai mesmo. Tá bom? Pelo menos 6 meses na internet. Eu sabia que ia dar muita fome, mas 6 meses passa. 6 meses já estava bom. Vocês estão entendendo? Aquilo que é ruim, nesse caso, seria bom. Isso seria bom. Mas eu acho que 24 horas sem internet, Já começa a ressuscitar. Sim. Mas o que as más línguas falam que seria muito pior do que o Covid-19, né, que morreu muita gente. Se acontecer um treco na internet, essa dimensão que você está falando, sim. isso aí vai ser tipo Colapso. muito pior, porque muita gente que vai estar no hospital, lá, defendendo tudo, vai correr na mesma. Sim. Isso está, de certa forma, tudo depende disso. Sim. Então, o que acontecer? Sim, mas ainda seria menos pior. Fala esse assunto. Mas ainda seria menos pior do que a Terceira Guerra Mundial. Seria uma terça parte da Terra que morreria igual também no Apocalipse. Mas. Então a gente tem que conversar esse assunto, que o crente ele tem que ter uma visão aberta. Sim. Só que não pode se preocupar. Não. Ele tem que. É que eu sempre estou falando, Maranata, a hora vem em cima de Jesus. Então está preparado para Agora, eu até mandei um vídeo para os irmãos do grupo do WhatsApp, que as más línguas dizem que na verdade isso aí é história, que não é isso que vai acontecer, que na verdade vai parar, porque a Rússia vai estourar os cabos submarinos. E aí vai parar a internet não por causa do sol. Então, eles estão querendo fazer uma cortina de fumaça para dizer assim, foi um evento natural que aconteceu, mas na verdade foi a Rússia que cortou a internet do mundo inteiro. Se for a Rússia é menos pior, porque se ele estoura os cabos submarinos, o Brasil não vai conseguir conversar com os Estados Unidos, com outro, já vai dar um caos, mas internamente ainda vai ter a nossa internetzinha, tá? Teoricamente dá para ser assim. Enfim, de qualquer forma, coisas estranhas e terríveis podem acontecer ou não. Se não acontecer, se não botar freio, a gente caminha para um fim, de qualquer forma. Tá bem traçado aí, que esse pessoal aí
eles estão fortes e que pode dar uma guerra mundial e eles podem vencer e o mundo pode acabar com esse negócio de democracia e virar tudo ditadura. Pode sim, tá? Então vamos orar para encerrar e passar a palavra para o irmão Eli. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa a cada um de nós, nos dá força em Ti, nos dá sabedoria, cuida de nós. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti a cada dia. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.